O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, pois ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. É Natal, é Natal. Jesus nasceu e nós somos tomados por uma grande alegria porque nós acreditamos que as promessas se cumpriram e que este Deus está no meio de nós. Não é uma lenda, é uma verdade. Jesus historicamente está presente neste mundo. E Ele também se encontra em cada coração, porque Ele é o princípio de tudo. Jesus não passou a existir em determinado momento da história. Ele veio antes de toda a história. Ele é a palavra. A palavra quer dizer que Ele é uma pessoa que se comunica no seu amor. Nós sabemos que palavra quer dizer um canal
por meio do qual se transmite algo, não é? Então, como que a palavra tem poder? Jesus é o verbo, ou seja, a palavra. E ele comunica como o Pai é. Nós não vimos o Pai. Nunca ninguém viu o Pai senão o próprio Jesus. Mas através de Jesus nós podemos ver o rosto de Deus que assume um contorno humano. Então nós celebramos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, este Deus que monta a sua tenda em meio aos homens. É um Deus que se deixa ver, é um Deus que se deixa encontrar. No dia de hoje, nós não somos colocados por meio do Evangelho diante do presépio, mas diante da origem divina de Jesus. Antes mesmo de Jesus se manifestar através do seu nascimento, vindo a nós tão frágil, tão pequeno, o menininho, Deus menino. Antes disso, ele já era. Então nós vemos aqui toda a glória e o poder de Deus, que no alto de toda a sua majestade, agora vem a nós. Deus é eterno, Ele existe desde todo o sempre. E quando Ele coloca os pés no nosso chão, na nossa história, Ele nos abre o caminho para a plenitude, para aquilo que o Pai tem sonhado para nós. É o Filho unigênito, o primeiro, primogênito e o único, na verdade, né, que foi realmente do coração do Pai doado a nós, como que um presente que nos foi dado. E através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos e filhas amados de Deus. Então o que nós estamos celebrando, meus irmãos e irmãs, não é simplesmente um nascimento, não é só o aniversário de Jesus, como algumas pessoas vão dizer, e algumas delas na internet vão ficar falando sobre a questão da data de 25 de dezembro, se é ou não o dia em que Jesus nasceu, e todo o simbolismo que há por trás disso, num dado momento da história em que a igreja ela assume esta data com um grande significado, não é? Porque nós bem sabemos que na antiguidade, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, os povos pagãos celebravam, adoravam ao falso Deus Sol. Então nós vemos que a igreja apresenta num dado momento da história que é Jesus o único Deus, e Ele que é o sol que ilumina as nossas vidas. Por isso que a igreja então assume esta data. Mas muito além, né, disso, nós temos uma grande certeza: Ele veio e Ele permanece conosco. E é isso que nos importa, amados irmãos, porque nós não estamos falando só do Jesus histórico, nós estamos falando do Jesus que é divino, feito homem. Algumas pessoas vão falar de Jesus apenas como homem, e nós vemos que alguns até mesmo vão se espelhar em Jesus e admirá-lo, mas não vão adorá-lo. Então muitas pessoas falam de Jesus como se fosse uma personalidade marcante na história da humanidade. Jesus é mais do que isso, Ele é Senhor da humanidade, Ele é o Cristo. A palavra Senhor era utilizada antes da vinda de Jesus para os imperadores que se consideravam deuses na terra, e também para as falsas divindades. Então a elas se atribuía esse título de Senhor. Jesus é o verdadeiro Senhor, e quando Ele vem até nós, os cristãos passam a chamá-lo de Senhor, Kyrie, Senhor de tudo. E Ele quer ser Senhor também da nossa vida. Por isso que o Senhor hoje se manifesta a todos os povos, sem exceção. Ele vem para todos, mas apenas aqueles que o acolhem realmente podem fazer essa experiência grandiosa do seu amor.
Nós queremos nos sentir muito amados por Deus. Quando você recebe o presente de uma pessoa querida, certamente isso te traz contentamento, não é? Satisfação. Faz com que você, acredito eu, se sinta amado. Nós recebemos o maior presente que alguém pode acolher. O próprio Deus conosco. Deus Emanuel. E o Natal, amados irmãos, não pode ser algo individualista. Tem muitas pessoas hoje, nos nossos tempos de egoísmo, de individualismo, que às vezes querem um Jesus só para si, não é? Não, esse Jesus foi dado a nós como criança divina, para que toda a humanidade tenha a oportunidade de se encontrar com Ele, de ser salva por Ele. Então nós temos um grande compromisso, nós que estamos aqui, de apresentá-lo. Nós queremos levar esta grande graça para tantas outras pessoas. Aqueles que se encontram com Jesus, depois testemunham que foi a melhor coisa que aconteceu em suas vidas. Não sei se você já ouviu alguém que teve um encontro autêntico com o Cristo Senhor. As pessoas falam de uma maneira tão marcante daquilo que Deus fez na vida delas, que elas falam realmente como alguém que recebeu um grande presente. Vamos pensar que hoje Deus quer se usar de nós também, para que as pessoas se deem conta de que o presente já está dado a elas. Elas só precisam desembrulhar esse presente, simbolicamente falando, de uma maneira assim analógica, não é? Então o Senhor já está no meio de nós. Vamos ajudar as pessoas a enxergá-lo? Vamos ajudar as pessoas a perceber que essa não é somente uma data em que talvez o comércio ou, enfim, tantas frentes no nosso mundo se utilizem para um propósito de interesse material. Não, é uma festa espiritual acima de tudo. É Jesus que, ao vir, caminha conosco. Então não vamos pensar em Jesus apenas como uma criança indefesa que permanece ali na manjedoura e depois que passa o tempo de Natal, nesse momento tão singelo, tão terno, né, de contemplarmos Jesus menino, nós nos esquecemos dele. Não, essa criança cresce, essa criança nos fala, essa criança é a palavra encarnada. Esta criança se torna o homem que vai dar a vida por nós. Deus que paga a sua dívida, assumindo a nossa humanidade. É por isso que daqui a alguns meses nós celebraremos a Páscoa. Tudo tem continuidade naquilo que nós celebramos. Hoje a palavra nos faz lembrar que Jesus é desde todo o sempre. Que Jesus veio a nós na história. Que Jesus é Senhor da história e que Jesus nos salva pelo seu sacrifício, a sua vida que nos é dada. E mais do que isso, que Jesus nos faz ir além do tempo, além da história, que nós somos convidados de honra para um dia estar no banquete celeste, junto com Ele, que abre o caminho da salvação para todos os que o recebem com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós